Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e estamos iniciando a primeira edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. Nosso entrevistado dessa primeira edição é o juiz Marcelo Nalesso Salmazo, membro do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juiz da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Tatuí. O tema que iremos tratar com ele no programa é a justiça restaurativa. O juiz Marcelo Salmazo é colaborador da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJSP e membro do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É também coordenador da Justiça Restaurativa do Núcleo de Estudos da APAMages, a Associação Paulista de Magistrados, e do Núcleo da Justiça Restaurativa da comarca de Tatuí, em São Paulo. O nosso entrevistado de hoje integrou o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, tendo sido relator da proposta normativa. Participou também do Programa de Justiça Restaurativa do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e é um dos mais atuantes integrantes do Conselho Consultivo e Fiscal do IPAN. É um prazer tê-lo no IPAN Talks, magistrado. Olá a todas e todos. Para mim é uma grande honra estar aqui falando sobre essa temática da justiça restaurativa neste momento em que o IPAN ele ganha grande importância no cenário da justiça restaurativa com uma série de ações, especialmente com formações teóricas e práticas, que são o coração da justiça restaurativa. O senhor podia explicar para os ouvintes do IPAN Talks o que é, em essência, a justiça restaurativa? Eu digo que a primeira vez que eu tive contato com a justiça restaurativa, lá no ano de 2012, em um curso de formação que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promovia para expandir a justiça restaurativa para as comarcas do interior, após um grande período em que o Tribunal de Justiça ele se mostrou pioneiro na implementação da justiça restaurativa no Brasil, eu tinha certeza que ali chegando, sem conhecer o tema, eu ia encontrar um instrumento muito potente para mudar o outro. Mas nessa mais de uma década de caminhada na justiça restaurativa, o que eu percebo é que, antes de mais nada, a justiça restaurativa me transformou. Eu posso contribuir para que outras pessoas se inspirem também a se transformar e a transformar as suas ambiências familiares, as suas ambiências profissionais e as suas ambiências sociais. Esse conceito da justiça restaurativa, ele é um conceito um tanto simples, porque ele toca em algo que é da nossa essência, na nossa humanidade, e resgata a nossa humanidade que vem de tempos atrás, de quando nós nos entendíamos não como seres que podem dominar a natureza e controlar a natureza e, por consequência, destruí-la, mas quando nós nos entendíamos como parte desse todo, vivendo em conexão e em harmonia com esse todo que se constrói a partir dos seres humanos, a partir dos elementos naturais, nesse organismo vivo que é o planeta Terra. A justiça restaurativa, ela não se resume a um método de transformação de conflitos. Sim, ela tem um rol de métodos de transformação de conflitos e talvez vamos falar aqui um pouco sobre esses métodos de transformação de conflitos, mas ela não se resume a isso. A justiça restaurativa propõe uma mudança do paradigma de convivência social. Ou seja, a justiça restaurativa propõe a toda a sociedade uma nova forma de olhar para o mundo e de responder às questões que o mundo coloca. Porque nós vivemos dentro de uma estrutura social de convivência que é pautada pelo individualismo, pelo utilitarismo, pelo consumismo e pela exclusão. Diretrizes essas que fomentam a competição e a guerra de todos contra todos.
Uma estrutura de convivência social, portanto, que produz uma série de violências, não só violências físicas e psíquicas, mas também violências estruturais, porque priva pessoas e grupos de pessoas de terem acesso a recursos que deveriam, em tese, estar disponíveis a todos, e também de violências culturais, porque existe uma narrativa que normaliza violências com relação a grupos de pessoas e pessoas em razão de origem, em razão de raça, em razão de orientação sexual, de orientação religiosa, de gênero, dentre outros significantes. Portanto, uma estrutura de convivência social que produz exclusão, o sentimento de não pertencimento. E existem estudos muito profundos que dizem que o motivador de comportamentos transgressores e violentos, motivador muitas vezes inconsciente, é o sentimento de não pertencimento, de vergonha e humilhação. Portanto, toda essa estrutura, né, de convivência social, ela produz uma série de violências. E é essa transformação que a justiça restaurativa propõe, a transformação da estrutura de convivência social, propondo a superação dessas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão, para construirmos uma convivência social que seja pautada pela cooperação, pelo diálogo, pela tolerância, pelo atendimento de necessidades, pela reparação de danos, pela construção de responsabilidades individuais, sim, mas também de corresponsabilidades coletivas, ou seja, uma sociedade pautada pela cooperação e pelo cuidado. Porque quando os seres humanos, eles pautam o seu comportamento pelo cuidado, o cuidado com o outro, o cuidado consigo e o cuidado com o meio ambiente em que estão inseridos, eles tendem a causar menos danos. E é justamente por isso, se nós entendemos a justiça restaurativa como um instrumento de transformação social, nós entendemos que a justiça restaurativa, ela precisa atuar nas 3 dimensões da convivência e, portanto, nas 3 dimensões do conflito, na dimensão relacional, na dimensão institucional e na dimensão social. Quando falamos da dimensão relacional, estamos tratando de 2 pontos. Primeiro, as nossas próprias transformações, que são as mais importantes. Nós revisitarmos quais são as nossas crenças, quais são os nossos fantasmas, os nossos valores, para entendermos como muitas vezes nós somos pequenas engrenagens para fazer movimentar essa grande máquina da violência e para que assim, a partir dessa consciência, nós possamos nos tornar realmente agentes de construção de paz. E um segundo ponto, aí são os métodos de transformação de conflitos da justiça restaurativa. A justiça restaurativa também atua na dimensão institucional, porque as nossas instituições, como o tribunal, como as escolas, elas são hierárquicas, são punitivas, são excludentes, elas têm vida própria e sufocam as relações das pessoas que nelas convivem, o que fomenta também violências e conflitos. Portanto, a proposta de uma transformação da ambiência de convivência dentro das instituições. E, por fim, a justiça restaurativa também atua na dimensão social, e aqui está a essência da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela precisa, está na sua base, na sua ideia central, envolver toda a sociedade, envolver toda essa comunidade em sentido amplo. Por isso, na sua construção, né, quando um juiz propõe a construção da justiça restaurativa ou qualquer outra pessoa numa localidade, ele necessariamente precisa dialogar com os atores sociais, envolver toda essa comunidade, representantes das entidades públicas, das entidades privadas, das organizações não governamentais, representações da sociedade, para que se construa essa base comunitária sobre a qual se ergue a justiça restaurativa. E assim, a justiça restaurativa, ela irradia, por meio de uma série de ações e dos seus métodos de transformação de conflitos, esses princípios e esses valores voltados à construção da cultura de paz e à transformação da convivência. O senhor podia nos descrever como atua o grupo gestor da Justiça Restaurativa do TJSP? Quais são os métodos a que o senhor se referiu que são próprios para a resolução de conflitos e que estão na base da construção da justiça restaurativa? E também eu perguntaria qual o envolvimento com essa prática por parte das instituições públicas e privadas e das organizações das comunidades. Perfeito. Como
eu mencionei no início, né, São Paulo foi um dos pioneiros na implementação da justiça restaurativa no Brasil, a partir de um projeto que teve início em 2004 e 2005, né, que veio de uma parceria entre a então Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que elegeram 3 localidades para a implementação de pilotos de justiça restaurativa, que foram Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo. Aqui em São Paulo, né, nós começamos com 3 pilotos, né, que foram nas varas especiais da infância e da juventude, né, especialmente numa atuação na região de Heliópolis e numa parceria com o sistema de educação e com as escolas, né, também em São Caetano do Sul e em Guarulhos. Foram os 3 projetos pioneiros aqui de São Paulo, né, que tiveram ali como protagonistas, né, o Egberto de Almeida Penido, né, que é um juiz referência nacional em justiça restaurativa, também Eduardo Rezende Melo, também Daniel Isler, dentre outros juízes, nesse início da implementação. E a partir dos resultados muito exitosos desses projetos piloto, desses projetos pioneiros, o Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, assumiu a justiça restaurativa como uma sua política pública e se estruturou para essa política de justiça restaurativa, com a criação do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa, que é o órgão de macrogestão dessa política de justiça restaurativa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que é composto por desembargadores, juízes, tem na coordenação, né, o desembargador Reinaldo Sintra, como coordenador dos trabalhos, o juiz Egberto Penido, né, eu faço parte também do grupo gestor, e conta também, né, com um serviço de justiça restaurativa. Toda essa estrutura, né, tem por missão promover articulações intersetoriais com o tribunal, né, ou seja, diálogos com a corregedoria do tribunal, né, e a partir disso vieram normativas como o provimento 35 de 2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que foi a primeira normativa de um tribunal no Brasil sobre justiça restaurativa, né, diálogos com a presidência do tribunal, né, com as outras comissões e os outros núcleos do tribunal, também articulações interinstitucionais, como, por exemplo, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado, universidades, né, e com também, né, para fins de formação, articulações com a Escola Paulista da Magistratura, né, que leva as formações de justiça restaurativa no Estado de São Paulo, e agora, mais recentemente, com o IPAM, que também, né, assume, né, um papel, né, bastante importante, como eu disse, né, nesse contexto das formações em justiça restaurativa. E toda essa estrutura, ela se volta a dar suporte aos núcleos de justiça restaurativa que estão instalados, né, no Estado de São Paulo. Núcleos de justiça restaurativa que são construídos, né, no mais das vezes a partir, né, da intenção, né, do interesse de um juiz em implementar a justiça restaurativa, com esse suporte do grupo gestor, e esse juiz que se articula com a sua comunidade para a construção desse núcleo de justiça restaurativa, né, formando facilitadores, irradiando esses valores e os princípios da justiça restaurativa por sua comunidade. Um dos métodos de transformação de conflitos mais utilizados, né, existem vários, né, como as conferências de grupos familiares, que é um método que vem da Nova Zelândia, né, que não se confunde, né, com constelações familiares, né, não estamos tratando aqui de constelações familiares, que faz parte, né, de um outro ramo, de uma outra proposta. Né, na justiça restaurativa nós temos as conferências de grupos familiares, né, temos as conferências vítima-ofensor-comunidade, né, temos métodos africanos, como o método Zweli Temba, né, todos que são métodos que trazem elementos da cultura dos povos originários, da cultura indígena, das tribos dessas nações. E temos também o processo circular, né, que o processo circular, o círculo de construção de paz, que vem sendo, né, talvez o mais utilizado, e que depois de uma preparação, né, claro que os encontros não são feitos, né, de qualquer jeito, né, existe uma preparação prévia que nós chamamos de pré-círculos, que são reuniões separadas com aquele que causou dano e com aquele que sofreu dano, né, existe, portanto, depois, no momento seguinte, né, o desenvolvimento do círculo de construção de paz, né, em que as pessoas se sentam em círculo, e quem são essas pessoas que são ali reunidas? Aquela pessoa que causou o dano, aquela
da pessoa que sofreu o dano, pessoas de referência para ambos como familiares, pessoas da comunidade direta ou indiretamente atingida por aquele ato danoso e pessoas daquilo que nós chamamos dos serviços da rede de garantia de direitos, que podem proporcionar suporte às necessidades desses envolvidos, né? E esse método, ele tem como objetivo, em primeiro lugar, contribuir, né, para a conscientização daquela pessoa que causou o dano que houve um erro, porque ela causou um dano a um outro ser humano, e que a partir dessa consciência, ela própria construa um plano de reparação desses danos. Não só o dano que causou para quem sofreu o dano, que nós chamamos de vítima, né, mas um dano amplo, que essa pessoa ela também possa assumir uma nova postura na sua comunidade, reparar os danos que causou na sua comunidade. Mas se por um lado a justiça restaurativa entende, né, que quem causou o dano tem sim responsabilidade pelo que fez, responsabilidade no sentido de reparação, de autotransformação, também entende que essa pessoa não fez isso sozinha, que existiram uma série de corresponsabilidades da família, do Estado, da comunidade, né, que contribuíram de alguma forma para essa trajetória equivocada. De maneira que todo esse grupo está ali não para julgar de forma nenhuma, nem para dizer o que tem que ser feito, mas para entender, né, quais foram os fatores que motivaram aquilo. Né, e para além disso, para atender as necessidades, tanto as necessidades daquela pessoa que sofreu o dano, como também as necessidades que levaram aquela pessoa a causar o dano como ela causou. E para que esse grupo, essa comunidade, também ali construa ações que possam atuar nos fatores motivadores do conflito e da violência, para que essa situação não aconteça mais nem com essas pessoas e nem com outras pessoas. E é claro, né, para tudo isso nós precisamos do envolvimento de toda a comunidade. Essa justiça restaurativa é uma proposta de transformação da convivência de toda a sociedade, nós precisamos envolver toda a comunidade, né, nessa lógica de corresponsabilidade da justiça restaurativa. Especificamente com relação ao ambiente escolar, no qual a solução de conflitos sempre preocupou as comunidades, a gente sabe que há essa parceria celebrada entre o grupo gestor e a escola e a diretoria de ensino da região Centro-Sul da Secretaria Estadual de Educação. Como vem sendo programadas e executadas essas formações no ambiente escolar? Muito bem. Essa parceria, né, com a educação, como eu mencionei, ela vem já de longa data, né, porque o que se entendeu desde o início, né, é que as escolas elas seriam um ambiente muito privilegiado para se trabalhar a questão não só do conflito, mas a questão da convivência, porque as escolas elas conglobam um ambiente de convivência. E é na escola em que a pluralidade se encontra, porque quando nós estamos convivendo no contexto das nossas famílias, né, normalmente nós compactuamos, né, com os valores e os princípios ali presentes, porque recebemos esses valores dessas pessoas ou transmitimos a elas. E é na escola que as pessoas, com as suas diferentes visões de mundo, as suas diferentes histórias, elas se encontram. E, portanto, na escola, nesse contexto de convivência no ambiente escolar, né, dentro desse contexto de pluralidade, entram as violências que nós chamamos de violências na escola, que são as violências estruturais, culturais, simbólicas presentes na estrutura social e que entram na escola. Questões ligadas a racismo, questões ligadas à violência de gênero, né, violências ligadas à orientação sexual, à orientação religiosa, à classe social, dentre outras violências, estão presentes ali nesse ambiente. Da mesma forma como estão presentes na escola as violências que nós chamamos de violência da escola, pois, como eu disse, né, as instituições, elas ganham vida própria. Elas são estruturas hierárquicas, punitivas, excludentes, que sufocam as relações. E não só dos alunos, não, mas sufocam professores, sufocam gestores, como se aquele ente institucional pertencesse a alguém que não são as pessoas que ali convivem. Portanto, é uma estrutura que gera não pertencimento, é uma estrutura que gera sufocamento. E nesse ambiente é comum, né, que essa estrutura, que esse sufocamento, né, gere também como respostas violências na convivência ali interna. Violências contra si, e aí nós vemos, né, alunos se cortando, alunos deprimindo, professores que não veem a hora de se aposentar, assim como gestores também, ou violências contra o outro, e aí, né, a série de conflitos que nós vemos. E muitas vezes esses fatores, a violência na escola e da escola,
provoca, né, isso as pesquisas têm dito, tanto aqui como nos Estados Unidos e em outros países, esses fatores provocam a violência contra a escola, que são essas violências extremas que nós temos visto, né, que são geradas, no mais das vezes, pelo sentimento de vergonha, de humilhação, né, gerados pelo não pertencimento que essa estrutura institucional causa. Portanto, né, as formações que vêm sendo feitas, né, como essa que foi feita, né, na região Centro-Sul, a partir dessa parceria do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal, né, e o IPAM, as formações, elas trazem, né, não só o método de transformação de conflitos, mas trazem toda essa lógica de transformação da convivência no ambiente escolar, né, que significa a mudança de mentalidade no ambiente escolar, uma outra forma de se enxergar a convivência, e também o envolvimento do entorno comunitário da escola, né, para que todos, tanto as pessoas que convivem na escola como o seu entorno comunitário, se sintam parte da escola, se corresponsabilizem pelo que acontece na escola, e assim essas pessoas se sintam pertencentes ao ambiente escolar, porque quando as pessoas se sentem pertencentes, elas não mais destroem, mas elas cuidam. Então, a justiça restaurativa no ambiente escolar, né, implica a construção, né, de uma gestão da justiça restaurativa no ambiente escolar, né, para a construção de uma gestão democrática dos problemas, né, do compartilhamento das questões da escola entre todos, para que todos se corresponsabilizem, não só com ideias, mas com ações também, né, implica ações que promovam o pertencimento de professores, gestores e alunos, né, como projetos ligados às artes, como o Grêmio Estudantil, jornais da escola, enfim, projetos em que as pessoas possam ter o seu protagonismo. Perfeito. Na próxima semana deve ser iniciado mais um curso dentro desse processo de introdução à justiça restaurativa e com turma de facilitadores. Como está sendo dada continuidade, então, a esse programa que já vem sendo desenvolvido há algum tempo? O primeiro curso que nós fizemos, né, como foi mencionado, foi esse, né, na região Centro-Sul da capital, em São Paulo, né, e que teve grande êxito, né, que foi o nosso curso experimental, digamos assim, e que foi muito transformador, né, no contexto não só das escolas, né, mas das suas comunidades do entorno também. E agora nós estamos dando sequência, né, no sentido de levar esse curso para as escolas da comarca de Tatuí, com ações de sensibilização, com ações, né, de conscientização sobre a cultura de paz, né, e a própria ideia profunda e transformativa da justiça restaurativa, para agora nós chegarmos, né, com esse curso do IPAM, né, que ele é dividido em duas partes. Nós temos, por primeiro, uma formação teórica, né, que ela é realizada por meio do ambiente virtual, né, sobre uma plataforma virtual, mas com metodologias ativas, com tutores, né, com um contato bem próximo entre formadores, tutores e os alunos, né, de maneira a levar essa ideia profunda e transformadora da justiça restaurativa. E, num segundo momento, nós vamos trabalhar tanto a implementação da justiça restaurativa nas escolas, na prática, né, como também teremos a formação de facilitadores que atuarão, né, em primeiro lugar, nas escolas, com relação aos conflitos que surgem nas escolas, e também, né, contribuirão conosco, né, de forma voluntária, aqueles que assim desejarem, no Núcleo de Justiça Restaurativa de Tatuí. A última pergunta: como fazer para difundir de maneira mais ampla os valores e princípios restaurativos por toda a sociedade? Em que prazo o senhor acha que essas iniciativas poderão chegar às comarcas do interior? Já estamos em Tatuí, né, mas e a outros estados? Nós acreditamos que a justiça restaurativa é uma proposta efetiva, uma proposta muito séria de transformação da convivência. E acreditamos que a justiça restaurativa e a sua expansão, né, ela salva vidas, realmente. Né, nós entendemos que a justiça restaurativa, para que ela tenha essa potência, ela precisa se expandir, mas com qualidade. É por isso que o timing, às vezes, dessa expansão, né, não é tão veloz como nós gostaríamos, mas a qualidade é como nós gostaríamos. Né? Nós temos um lema, né, que até, né, foi forjado pelo colega Egberto Penido, que é: nós vamos devagar porque temos pressa. E nessa toada, nós vamos buscar expandir a justiça restaurativa, né, difundindo
né, a proposta da justiça restaurativa, né, por esses meios como este podcast aqui, que muito contribui para isso, né, para levar a proposta da justiça restaurativa, e aí as pessoas que tomam contato, né, com esses meios de difusão das ideias e dos princípios da justiça restaurativa, muitas delas se sentem tocadas pela justiça restaurativa, a justiça restaurativa passa a fazer sentido para elas, e assim essas pessoas, como juízes, por exemplo, né, nos procuram porque querem implementar a justiça restaurativa na sua localidade. E a partir de então, né, existe esse passo a passo, né, do envolvimento comunitário, né, dos cursos de formação para que a justiça restaurativa ela seja implementada, né, de uma forma muito qualificada, para que ela realmente promova essas transformações que dela nós esperamos, e assim a justiça restaurativa ela vai se expandindo. Nós entrevistamos o juiz Marcelo Nalesso Salmazo. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação nessa primeira edição do IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados, com tanta informação relevante para a sociedade. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Para mim, uma grande honra estar aqui nesse primeiro TED Talks do IPAN, falando sobre justiça restaurativa. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas novidades sobre a agenda do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. O projeto Eu Tenho Voz, desenvolvido pelo IPAN para prevenir o abuso sexual físico e psicológico contra crianças e adolescentes, fará 3 apresentações durante esse mês da peça Marcas da Infância. Elas serão realizadas em escolas públicas nas cidades de São José do Rio Preto e Jundiaí. O IPAN promoveu também no último sábado um passeio cultural gratuito ao Museu do Ipiranga em São Paulo. O evento foi exclusivo para os associados e teve acompanhamento e orientação de um historiador. E foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do IPAN, que aprovou as contas do exercício de 2023 e a previsão orçamentária para 2024. A participação foi na modalidade híbrida e o encontro contou com uma presença expressiva de associados. Agradecemos a sua audiência nesta primeira edição do IPAN Talks. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.